Glória a Deus, vamos ler Provérbios capítulo 2, continuando nossa meditação diária. A palavra de Deus diz: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e inclinar o coração ao entendimento, e clamar por inteligência, por entendimento, alçares a voz, buscares a sabedoria como a prata, como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Aleluia! Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo, equidade e todas as boas veredas. Amém. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão, para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com a perversidade dos maus, seguem veredas tortuosas, se desviam nos seus caminhos, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e esquece da aliança do seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte, as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados. Amém. Princípio de sabedoria de Provérbios capítulo 2, que nós queremos destacar, é o enraizar a palavra. A palavra de Deus precisa ser enraizada em nós. Há um perigo muito grande de a gente ler a Bíblia, ouvir a palavra, até entender, mas não aprofundá-la, não deixar que ela penetre no mais profundo do nosso ser, ou seja, nos tornar superficial. A palavra de Deus precisa penetrar no profundo do nosso coração continuamente, precisa ser um alicerce no qual nós estamos construindo a casa. Quando Jesus diz no Evangelho de Mateus capítulo 7, no final do Sermão do Monte, ele diz: aquele que ouve a minha palavra e pratica, está construindo a casa sobre a rocha. Provérbios, então, nos fala muitos princípios de sabedoria, e no capítulo 2 eu quero destacar essa palavra, enraizar a palavra. Você percebe no versículo 1, ele diz: filho meu, se você aceitar as minhas palavras e esconder contigo. Ele fala de uma atitude de guardar profundamente no coração. Olha só, ele fala no versículo 2, se você inclinar o seu coração ao entendimento, estar atento. Versículo 3, clamar. Versículo 4, buscar a sabedoria como a prata, como o ouro. As pessoas fazem muito esforço para poder alcançar os bens. Alguns até para comprar fazem muito esforço. E ele diz... O escritor de Provérbios, né, Salomão, o homem que recebeu tanta sabedoria de Deus, ele está mostrando a nós que a sabedoria deve ser algo que a gente anseia, busca, para que seja profunda no nosso coração. Buscar com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, como Jesus nos ensinou que temos que amar a Deus. Com todo o nosso coração, enraizar. As pessoas hoje estão muito superficiais, em todas as áreas. Relacionamento, conhecimento, a gente tem acesso a tudo, mas parece que a gente conhece muito, mas não profundamente. Temos muitos amigos, nos relacionamos
nas redes sociais, mas com pouca profundidade. O que um sociólogo polonês tem definido como essa pós-modernidade líquida, onde os relacionamentos estão assim, líquidos, muito superficiais, muito efêmeros, transitórios. Deus está nos alertando: você quer ter sabedoria, peça ao Senhor, clame ao Senhor e deixe a sabedoria enraizar no teu coração, penetrar no profundo da sua alma, no sentido não apenas de você ter um conhecimento, uma experiência, mas de você ser transformado por essa sabedoria. Ela vai nos transformando, ela vai nos moldando, até mesmo a nossa sinceridade. O versículo 7 diz que Deus reserva a sabedoria para os retos, e Ele é escudo para os que caminham na sinceridade. Buscar com toda a sinceridade, com a motivação correta, a motivação pura. Os que buscam assim vão ser respondidos por Deus, vão alcançar mais sabedoria. Às vezes nós pedimos a Deus sabedoria e ficamos surpresos porque não recebemos. A Bíblia diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Ou seja, enraizar, deixar a palavra penetrar em nós. Jesus, quando conta a parábola do semeador, os 4 evangelhos narram essa parábola, e Jesus diz que quem não entende essa parábola não entende as demais. Essa é a parábola-chave que Jesus conta para entender as outras. Ele fala de 4 tipos de solos onde a semente é lançada. A semente é a palavra de Deus, ela é poderosa para fazer coisas extraordinárias, mas o frutificar da semente tem muito a ver com a atitude do solo, que é o nosso coração. Como nós queremos nos relacionar com a semente da palavra? Superficialmente, de maneira apenas emotiva, momentânea, ou nós queremos que ela se enraize em nós, penetre nas nossas motivações, confronte nossos desejos, liberte a gente, purifique a gente de atitudes erradas. Quando a gente busca Deus de todo o coração, tem uma promessa aí no Provérbios 2. Primeiro, a sabedoria vai entrar no nosso coração. Versículo 10. A sabedoria entrará no teu coração. Tem uma hora que não é você que está mais buscando a sabedoria no sentido algo que está para vir sobre a tua vida, mas tem um momento que você busca que essa sabedoria entre em você. Você começa a perceber que você está sendo movido não mais pelos seus desejos, mas por uma verdade de Deus, por um propósito de Deus, por princípios de Deus. Ela entrará em você. Versículo 9, a segunda promessa: você entenderá justiça, juízo, equidade e todas as boas veredas. Nós começamos a entender a justiça de Deus, a vereda de Deus, o caminho de Deus, se buscarmos de todo o coração, como nós somos incentivados pelo profeta Jeremias, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Há uma condicional aí: buscar com todo o coração. Às vezes nós estamos buscando, mas nós precisamos buscar com todo o coração, com todos os nossos sentimentos, vontade, desejos, motivações, com toda a nossa alma. Terceiro lugar, quando a gente enraiza a sabedoria de Deus, nós começamos a ter prazer na vontade de Deus, prazer na sabedoria de Deus. Versículo 10 diz: o conhecimento será agradável à tua alma. Você não vai apenas buscar a palavra por um sentido de obrigação, mas você começa a ter prazer de conhecer mais a Deus, de abrir mão dos seus pensamentos, de reconhecer que você estava pensando de maneira enganosa, e você vai ter prazer. Deus está me corrigindo, Ele é meu Pai. O pai que ama corrige os seus filhos, a Bíblia diz isso. O pai exorta o filho que ama. E além do prazer, em último lugar, quando a gente enraiza a palavra de Deus, a palavra de Deus vai guardar os nossos caminhos. A palavra de Deus enraizada vai nos guardar dos caminhos maus. E aí nos mostra alguns caminhos maus, né? No versículo 10 fala: te livrará do 12, versículo 12, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Primeiro, a sabedoria me livra do mal do meu próprio coração, o caminho mau que o meu coração às vezes me guia. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, que há caminhos que ao homem parece bom, mas o fim são caminhos de morte. Então a sabedoria enraizada em mim me livra do meu
próprio coração enganoso, vai me dando capacidade de discernir o que é engano. Segundo, me livra do caminho mau dos homens, do homem mau. O versículo aí diz isso também, versículo 12, do homem que diz coisas perversas. Quanto mais cheio da sabedoria de Deus, mais eu vou discernir que eu não posso ouvir alguns conselhos, algumas palavras, algumas conversas que não edificam, que não são agradáveis a Deus. O Salmo 1 diz que o bem-aventurado, feliz é o homem que não se detém no caminho dos pecadores, não para ali, não se assenta na roda dos escarnecedores e nem ouve os conselhos do ímpio. Então ali fala de parar, sentar e ouvir. Quando a gente faz isso com o ímpio, ou então com a mídia, parar para assistir, ouvir na TV ou na internet, coisas que vão nos levar para caminhos maus, a sabedoria nos afasta dessas conversas, dessas influências do homem mau. E a sabedoria também nos afasta do caminho da mulher adúltera, no versículo 16, para te livrar da mulher adúltera. Provérbios vai dar muita exortação quanto a fugirmos do pecado, da sensualidade, da lascívia, porque em quase todas as culturas, pelo menos antes, matar, adulterar e roubar são considerados pecado, claro, em todas as culturas praticamente. Mas o Evangelho de Jesus não nos liberta apenas disso. Jesus, ele vai mais profundamente. O Evangelho do Reino de Deus diz que nós temos que ser livres do ódio, da amargura, porque às vezes a gente não mata, mas odeia. Temos que ser livre da lascívia, porque às vezes a gente não adultera, mas alimenta pensamentos lascivos. Lascívia é todo prazer proibido por Deus. E o Evangelho nos liberta não só do roubo, de roubar, mas da cobiça, do mal. Então, quando a Bíblia fala a sabedoria vai te livrar da mulher adúltera, vai te livrar de cair em pecados de imoralidade, seja o homem ou seja a mulher. Que o Senhor nos abençoe e que a palavra possa ser enraizada em nós. Depende de quem? Das nossas decisões. Nós é que decidimos a profundidade que queremos que a cruz opere no nosso caráter. Nós é que decidimos a profundidade que queremos deixar a palavra de Deus nos moldar, nos transformar. É uma decisão diária se render à palavra de Deus. Senhor Jesus, nos abençoe nessa manhã.